Panorama do Seguro. Hoje vamos falar sobre como o bônus demográfico afeta a economia e os seguros. E o nosso convidado é o professor José Eustáquio. Fique conosco. Panorama do Seguro. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Paulo Alexandre e conosco está o professor e pesquisador José Eustáquio Diniz Alves, que é sociólogo e mestre em economia e doutor em demografia. Também está Francisco Galiza, que é o nosso consultor econômico do Sindiceg-SP. E hoje nós vamos falar sobre demografia e seguros. Tudo bom, Galiza? Como é que você está? Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui com você. Galiza, quais são os seus comentários? Paulo, é um prazer aqui estar com o Eustáquio. O Eustáquio é um dos maiores demógrafos do Brasil, do país, né? E ele tem desenvolvido trabalhos em várias áreas. Eu queria citar pelo menos dois que têm forte ligação com o mercado de seguros. Primeiro, uma análise do bônus demográfico, né? Que tem influência direta no mercado de previdência, no mercado de seguro de vida, né? E segundo, mais recentemente, Paulo, sobre os efeitos da crise sanitária na população brasileira e seus efeitos na expectativa de vida, né? Dois assuntos que interessam fortemente para quem trabalha na área. Eu vou querer falar pouco e ficar ouvindo os comentários dele. Vamos lá. Muito bom, Galiza. Professor Eustáquio, seja bem-vindo ao Panorama do Seguro. Eu gostaria que você nos explicasse sobre o bônus demográfico, como ele afeta a economia e o seguro também, especificamente o mercado segurador brasileiro. Paulo, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de discutir um tema tão interessante. O bônus demográfico, apesar de ser um termo que entrou na mídia, entrou na própria literatura demográfica, tem pouco tempo, mais ou menos uns 20 anos, que começou a se falar sobre isso. Esse é um fenômeno que começou lá pela década de 50, 60, dependendo do país, e no caso do Brasil, na década de 70. Tá? O que é o bônus? O bônus é um momento único na história de cada país, porque ele só acontece uma vez. Isso é muito interessante. Nenhum país repete o bônus demográfico. Ao longo da história, assim, de milhares de anos, só uma vez acontece o bônus demográfico. Por quê? Porque tem a transição demográfica, que é a queda da mortalidade e a queda da natalidade, e isso provoca uma mudança na estrutura etária da população. E aí, antigamente, a população tinha muito jovem, né? A maior parte da população é constituída de jovens. No futuro, uma boa parte da população vai ser constituída de idosos. O bônus demográfico é essa parte do meio, quando tem muita gente em idade de trabalhar e pouca gente dependente, poucos jovens e poucos adultos. Então, esse momento único na história de cada país, ele permite um grande desenvolvimento econômico e um grande aumento da renda per capita, ou seja, um salto na qualidade de vida da população dos diversos países. Todos os países ricos do mundo aproveitaram o bônus demográfico. Não tem nenhum país que não tenha aproveitado o bônus demográfico que seja rico. Agora, o país que não aproveita o bônus demográfico, ele vai ficar eternamente preso na armadilha da renda média. Então, é uma questão simples assim, ou se aproveita o bônus demográfico, né, que é esse momento de muita gente dar a trabalhar, com políticas de emprego, com políticas de saúde, com políticas de educação, ou o país não vai se desenvolver e passar para o bloco de cima, né, da comunidade internacional, que são os países ricos. No caso do mercado de seguros, o bônus demográfico é muito importante, porque na medida que aumenta a quantidade de pessoas inseridas no mercado de trabalho, e essas pessoas vão contribuir com a previdência pública ou com a previdência privada, né, isso abre um mercado enorme para as seguradoras, porque antigamente as famílias, o seguro eram os próprios filhos, né? Então as famílias tinham muitos filhos. Com a transição demográfica, a quantidade de filhos diminui, né? E as pessoas precisam ter um seguro, ou público ou privado, para se sustentar na velhice, porque você tem pouca quantidade de filhos e esses filhos geralmente têm muita mobilidade, eles mudam de cidade, mudam de estado, mudam de país, né? Então, o bônus demográfico
ele é importante não só para o desenvolvimento econômico, mas principalmente para a questão do seguro, né, e para a garantia, né, de renda para as pessoas e para as famílias. Muito bem explicado, professor. Professor, a crise da saúde que ainda estamos vivendo influenciou no comportamento das curvas demográficas no Brasil? Paulo, influenciou sim. Influenciou em três variáveis, vamos dizer assim, né? A primeira é o aumento das taxas de mortalidade. Tá? Com a emergência sanitária, né, aumentou muito o número de óbitos no Brasil em 2020 e 2021, né? E, surpreendentemente, diminuiu o número de nascimentos no país também em 2020 e 2021. Tá? Então, o aumento da mortalidade e a redução da natalidade foram os dois primeiros impactos assim, muito decisivos da emergência sanitária. Consequentemente, diminuiu o ritmo de crescimento da população, né? Porque se nascem menos gente e morrem mais gente, né, o crescimento vegetativo ele diminui. Veja bem, eu estava falando da transição demográfica. A transição demográfica implica que, no longo prazo, essas taxas de mortalidade e de natalidade eles vão ter esse comportamento que eu estou falando, né? O óbito vai aumentar e o nascimento vai diminuir. As projeções do IBGE e as projeções da ONU, que eu vou mostrar nesse gráfico, que mostra as duas curvas, né, de mortalidade e natalidade, eles mostram que elas estavam previstas de se encontrar em 2047, pelas projeções do IBGE. O que a emergência sanitária fez? Ela antecipou, por exemplo, no Rio de Janeiro, agora em 2021, né, nos primeiros 10 meses do ano, está tendo mais mortes do que nascimentos, porque o Rio de Janeiro é o estado mais envelhecido do país. É o único estado que está tendo mais mortes do que nascimentos. Mas, no futuro, na segunda metade do século XXI, o Brasil todo, na média, vai ter mais mortes e nascimentos, como o gráfico mostra. As duas curvas vão se inverter. E aí a população brasileira vai começar a diminuir. Tá? Isso, para o mercado de seguro, é super importante, porque as pessoas que são jovens hoje e que vão ser idosas na segunda metade do século XXI, elas precisam de contar com algum apoio, né? ou apoio público ou apoio privado, para essa nova realidade demográfica da segunda metade do século XXI. Muito bom, Eustáquio. Bom, para concluir, um assunto mais agradável. Nós sabemos que você está escrevendo um livro sobre os principais fatos econômicos do Brasil para ser lançado agora, o ano que vem. Queria que você falasse um pouco do seu livro, por favor. Muito obrigado pela pergunta. Realmente, eu estou fazendo um livro para ser lançado no ano que vem, exatamente na comemoração dos 200 anos da independência. Então, a ideia é a gente ver o que aconteceu nesses 2 séculos aí, desde a independência do Brasil, né, quais são as principais características e o que vai acontecer mais na frente, né? É claro que, pela minha formação, eu vou centrar nas questões sociais, econômicas e demográficas desse período, né? E para adiantar alguma coisa, é o seguinte: na verdade, nos 500 anos da história do Brasil, a demografia ela tinha uma característica muito clara, que o Brasil era um país jovem, com uma estrutura etária jovem, uma idade mediana da população muito, muito baixa, tá? E isso perpassou aí os 500 anos, né, da história. O Brasil era um país rural, agrário, né, na maior parte do tempo. Agora, no século XXI, quer dizer, no final do século XX, o Brasil já é um país urbano, industrial, de serviços, mas, principalmente, o Brasil começa a ser um país envelhecido, né? É uma nova mudança demográfica que tem no Brasil. E, depois de 500 anos de crescimento demográfico, a gente vai começar a ter um decrescimento demográfico, como eu falei, aí na segunda metade do século XXI. E isso abre muitos desafios e muitas oportunidades para o Brasil. Então, o que eu quero discutir quais são essas principais características do Brasil, né, dos 500 anos do Brasil, mas principalmente dos 200 anos da independência, e quais são as perspectivas para o restante do século XXI. Tá? Então, a ideia é a gente aprender, né, com as tendências do passado, prever aí as tendências do futuro
e ver, avaliar, né, quais são os desafios, quais são as oportunidades e como a gente pode aproveitar esse momento, inclusive para o mercado de seguros, porque é uma nova realidade demográfica, econômica, social, mudança nas famílias, né? Então, assim, vou tentar abrir essa discussão e aproveitar essa data, né, que é uma data comemorativa, para a gente refletir um pouco, né, e ver as possibilidades que a gente tem pela frente, o país enquanto nação e a nação situada no mundo, né, em relação, inclusive, às mudanças climáticas e outras mudanças de saúde, econômicas que acontecem na comunidade internacional. Muito bom, Eustáquio. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, José Eustáquio. Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade aí de discutir essas questões demográficas, né? Estar aqui presente junto com o Galiza. A gente tem uma parceria aí para discutir essas questões econômicas, demográficas, em relação ao mercado de seguro. E, como eu falei, ano que vem tem uma data histórica aí do Brasil, dos 200 anos da independência, né? E é um momento da gente refletir isso no longo prazo, né? O que aconteceu em séculos, né? Em décadas com o Brasil e o que vai acontecer. Então, é a primeira vez que eu estou divulgando aí esse livro, fico muito feliz e espero poder ter aí a presença do público que está assistindo esse programa, para a gente poder, ano que vem, a gente ampliar essa discussão a partir do livro que vai ser lançado. Mais informações sobre o seu trabalho a gente encontra onde, Eustáquio? Eu publico uma vez por semana sobre emergência sanitária, mas eu falo também de questões econômicas, ambientais, etc., no site Colabora, que eu tenho endereço. É um site muito interessante, tem jornalistas do Brasil inteiro, de outros lugares do mundo, e um site bem dinâmico, assim, com um conteúdo muito positivo, né, e de colaboração na sociedade civil, no terceiro setor, né? É muito interessante. E obrigado a Francisco Galiza. Obrigado aí pela aula de demografia que o Eustáquio deu para a gente. E obrigado também a todos que assistiram ao programa. Esperamos você no próximo programa. Por favor, continue nos enviando seus comentários, críticas e sugestões, ou por e-mail ou por WhatsApp. Um forte abraço, continuem se cuidando e fiquem bem.